vez mais e melhor o amor ao jeito de Jesus. Um amor total, desinteressado e incondicional. Abramos o nosso coração ao Espírito Santo que em mais um Pentecostes quer descer sobre cada um de nós. Abramos o nosso coração à Palavra de Deus, a este Deus que nos vai falar, que nos vai transmitir o seu amor e que nos quer orientar, não apenas neste dia, mas em cada dia da nossa vida. Para melhor podermos abrir a nossa vida à força do Espírito Santo, vamos no início da nossa celebração purificar os nossos corações de todas as faltas, de todos os erros, de todos os pecados, para melhor podermos celebrar com alegria esta festividade de Pentecostes. Nesta vigília do Pentecostes, elevemos ao nosso Deus, Trindade Santíssima, o nosso hino de louvor e de ação de graças. Oh
na festa de Pentecostes, completais os 50 dias do mistério pascal. Fazei que pela ação do vosso Espírito os povos dispersos se reúnam de novo e todas as línguas proclamem numa só fé a glória do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemo-nos e escutemos com coração a palavra de Deus. Leitura da profecia de Joel. Eis o que diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre os meus servos e servas derramarei naquele dia o meu espírito. Realizarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fogo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, antes de vir o dia do Senhor, dia grande e terrível. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estará, como o Senhor disse, o resto dos que foram salvos. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu
Paulo aos Romanos: Irmãos, nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. É em esperança que estamos salvos, pois ver o que se espera não é esperança. Quem espera o que já viu? Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança. Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações, conhece as criações do Espírito, sabe que ele intercede por santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia, o mais solene da festa, Jesus estava de pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva. Referia-se ao Espírito que havia de receber os que acreditassem nele. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos em Assembleia Litúrgica para acedermos àquilo que é o convite de Cristo pela ação do Espírito Santo. Vinde a mim, vós que tendes sede, e sereis saciados. Um grupo de homens, juntamente com uma mulher, depois da ressurreição, cumprem o mandato de Cristo. No cenáculo, atónitos e maravilhados, fascinados e cheios de medo, recebem, depois de tantos anos, de tanta desorientação, de tanta falta de esperança, o dom maravilhoso do Espírito Santo. E esse dom que abre as portas, que arranja, de facto, a Igreja, que dá início à Igreja,
porque desce sobre eles em forma de línguas e sobre a forma de pomba. O Espírito Santo, aquele que renova a face da terra, mas não é a face da terra longe e distante, é a face da terra da mente e do coração de cada um de nós, da nossa vida, pelo sacramento, ou pelos sacramentos que recebemos do batismo e da confirmação. É o Espírito que aquece, que dá ânimo, que dá força, no meio do alento, no meio da falta da esperança, no meio de tanto pessimismo e tanta crise que vamos vendo e ouvindo pelas notícias e meios de comunicação social. É aquele que é o garante da própria vida, quando muitas vezes se fala só de morte. É Ele que nos acolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos convoca, como dizia o Papa João XXIII e Paulo VI. É Ele que diz: vem a mim, tantas vezes, vinde, vem, venhais e se abrigai. Não fostes vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Foi eu que tive a iniciativa e a liberdade divina de chamar cada um por vosso nome no dia do batismo. Para quê? Para congregar, para fazer comunhão, para fazer fraternidade, para fazer irmandade. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então é o Espírito que nos chama, em primeiro lugar, a cada um de nós, a nos enchermos da graça e da santidade de Deus, da abundância, da caridade divina. E então, porque quem se enche desta graça e desta abundância, nada se é para partilhar, ao serviço dos irmãos, ao serviço dos outros, a quem mais precisa, a quem mais necessita. E hoje, partilhando não só a abundância dos alimentos da mesa, do pão, do vinho, da carne e das sombras, que todos gostamos, mas partilhando a outras fomes que existem no coração das pessoas. E hoje, mais que nunca, a fome que precisa de ser alimentada é a quebra da solidão de tantos idosos, de tantos doentes, de tantas pessoas que vivem sozinhas, de tantas pessoas que perderam a esperança, de tantas pessoas que não têm sequer aquilo que é capaz de ser transmissor da consolação, de uma palavra de conforto, numa palavra de alento, numa palavra de esperança, numa palavra de coragem, numa palavra de força, quando muitas vezes elas parecem que nos faltam. E hoje, mais que nunca, vemos que essa esperança é cada vez mais necessária. Essa palavra é cada vez mais necessária. Que a gente saiba, como irmandade, com o dom do Espírito Santo, ver o bem que podemos promover e fazer aos outros, sem olhar a cara. Dizíamos, não há muito tempo, um colega meu, no retiro, que nós padres fizemos em São Mateus, e referindo tantas vezes aquela semana, depois da Páscoa, o Espírito vai, só para onde quer, vai para onde quer, ouvimos a sua voz, mas ele vem e atua muitas vezes em silêncio, no coração do doente, daquele que muitas vezes já não acredita que tenha possibilidade de viver, naquele idoso que muitas vezes para a sua própria mão não tem forças para levar a comida à boca, naquele que precisa de um sorriso, de um toque, de uma orientação, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto. Em tantos casais que hoje se veem aflitos para pagar as suas contribuições e as suas obrigações ao fim do mês, vítimas de desemprego, vítimas de uma sociedade e de um mercado capitalista, de um materialismo e de consumismo feroz, em que hoje a felicidade
pela ação do Espírito Santo, para cada um de nós, todos a mim, Padre, e para cada um cristão, é mais dar do que receber. Saibamos desbater o egoísmo. Saibamos partilhar da dignidade da nossa alma, do bom que nós temos pelos outros, em alegria e festa, em amizade, cumprindo os votos que nós passamos, as obrigações que nós trazemos, mas, sobretudo, alimentando a nossa fé. E a nossa fé não é uma fé qualquer. Não é uma fé nesta, naquela outra pessoa. É a fé na pessoa de Cristo, que Ele nos deu o Espírito Santo. É a fé no Espírito Santo do Pai. É a fé no Espírito Santo do Filho. É a fé no Espírito Santo do amor dos dois. Muitas vezes nos falta. Às vezes nós dizemos a igreja, vivemos a igreja, dizemos tanta vez e pensamos, eu cago na minha fé. Eu cago na minha maneira de pensar. Eu cago pertenço a uma igreja, da minha conveniência, quando apetece, quando quer, da minha subjetividade, do meu relativismo. A pessoa que nos convoca é a pessoa de Cristo, para a ação do Espírito Santo. A iniciativa é sempre de Deus. E é essa iniciativa que ajuda realmente a fazermos festa em alegria e abundância, porque toca realmente nos corações, tem que tocar nas consciências, tem que tocar no espírito da partilha, do conselho, da fortaleza, da magnidade, de tudo aquilo que é o bem servir, fazendo bem sem olhar de cá. Então, temos todas as razões para celebrar com alegria, com festa, com esperança, com educação, com espírito renovado, como aqueles homens, juntamente com a mulher da Maria, souberam no início da igreja aguentar as barreiras do preconceito, da indiferença, da falta de cultura, de tanta gente, no respeito e na tolerância uns pelos outros, pela dignidade dos outros, no amor universal que Cristo sempre teve e quis à igreja, cumprindo o espírito das bem-aventuranças e dos mandamentos. Saibamos realmente viver a situação deste amor que transborda em abundância, que arrasa em alegria, que fortalece, que anima, que dá esperança e ânimo, na razão da alegria manifesta que é da partilha. Cumprindo aquilo que tantas vezes eu penso, muitas vezes, quando nós estamos mal com as coisas, ou quando estamos bem na vida, muitas vezes esquecemos de Deus. Nem sequer nos lembramos, nem sequer rezamos, nem sequer nos benzemos. O Padre Pimentel, que era da piedade há uns anos, há muitos anos de igreja, aqui a pregar no sermão da Mãe de Deus, me dizia assim: há muita gente que chega a cá, naquele tempo não havia televisão, não havia meios de comunicação social, e então ele dizia assim: há muita gente que não se esquece da cocina e da navalha na cabeceira da mesa, mas esquecem de se benzer e de rezar o Deus. A primeira coisa que eu faço é o seu cigarro de capa para fumar, dizia ele naquele tempo. Quer dizer com isto que, hoje em dia, nós, quando estamos bem com Deus, muitas vezes esquecemos de Deus. Quando alguma coisa nos corre mal, ai Jesus, Santa Bárbara nos pediu. Ou então voltamos ao Deus. Mas não nos lembramos que é Ele que nos acompanha em todos os meios, em todas as circunstâncias, naquelas melhores e nas piores da vida. E Ele não nos abandona, porque Ele é ciumento e zeloso de todos e cada um de nós, como seus filhos, e um Pai que ama-os, quer amar sempre bem cada um dos filhos. Saibamos agradecer, saibamos rezar, saibamos pedir, saibamos dar graças à dimensão e à condição de sermos filhos amados de Deus pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma boa festa para todos, seja de alegria, de felicidade e de partilha com todos, mas também de generosidade.
e lembramos daqueles que já partiram, também com saudade. Com certeza, muitos também da nossa vida, todos cumprem a sua missão onde estão e nós colocamos a nossa. Há pouco, no início desta missa, estava a pensar, aqueles que já partiram, como queriam que nós, hoje, celebrássemos estas festas em honra do Deus Espírito Santo. Sabemos ser fiéis aos seus votos, às suas promessas, e sabemos cumprir com a grande visível aquilo que nos é pedido pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Nesta vigília de Pentecostes, como irmãos que somos, professemos a mesma fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, dos anjos, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, também a obra do Espírito Santo, veio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, passou 12 Pilatos, padeceu e foi sepultado. Sustentou-se em dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Louvado vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e o céu do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho é verdade unificada. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, como apostólica, professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do Irmãos caríssimos, na vigília do dia Santíssimo, em que o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Mãe e os apóstolos, oremos ao Senhor do Universo, para que o envie de novo sobre a Igreja e sobre o mundo, dizendo com alegria: desça, Senhor, o vosso Espírito. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Pela Irmandade do Sábado do Espírito Santo, continuo a acreditar na força do Divino, para que nunca abandone este caminho de fé, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os irmãos do Sábado do Espírito Santo, para que sejam sempre abençoados com saúde e força de viver, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as pessoas que têm colaborado ativamente com a Irmandade do Sábado do Espírito Santo, agradecendo os seus contributos, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os irmãos e familiares que neste momento sofrem ou estão doentes, que a luz do Divino Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Pelas almas de todos os familiares e amigos dos irmãos, para que na morada celeste continuem a ser a força e o ensinamento dos seus familiares, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós que agradecemos, que o Divino Espírito Santo nos proteja sempre com a sua graça, e que sejamos sempre coroados com a paz, o amor e a sabedoria, oremos, irmãos. Desça, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente,
que na solenidade deste dia santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo e multiplicai os dons do vosso Espírito, para que também em nós se realizem as maravilhas da manhã de Pentecostes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
derramai, Senhor, a bênção do Espírito Santo sobre os dons que apresentamos ao vosso altar, a fim de que a Igreja, pela participação neste sacramento, se inflame de tal modo no vosso amor, que manifesta a todo o mundo o mistério da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos, em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, e faça vendo o nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e neste dia queremos ter presente todas as pessoas que pertenceram a esta Irmandade de sábado do Divino Espírito Santo que partiram para o Pai. Queremos ter presente também a nossa irmã Angelina da Rosa Vieira, seu esposo e sua filha. A todos eles, admiti-os na luz da vossa presença. Lembrai-vos também, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Espírito Santo derruba as nossas diferenças, as nossas barreiras e faz-nos construir a unidade através de uma linguagem que todos nós entendemos. É a linguagem do amor, a mesma linguagem que os apóstolos e Maria, na manhã de Pentecostes, escutaram e interiorizaram no seu coração e viveram. Vamos, pois, nesta oração do Pai Nosso, vamos falar todos a mesma linguagem e levando até ao Pai dos céus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como irmãos que somos, saudemo-nos na paz e no amor de Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus ressuscitado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
missa Pentecostes. E com esta solenidade do Pentecostes encerramos este tempo pascal. No próximo domingo, a missa da solenidade da Santíssima Trindade será às 11 horas da manhã, aqui na Igreja Paroquial. Não haverá missa na Almagreira no próximo sábado. Uma palavra de saudação a todas as pessoas que de perto e de longe vieram a esta casa nesta manhã, para todos juntos ouvirmos a palavra de Deus, vivermos o sacramento da Eucaristia e abrirmos o nosso coração a esta força, a este dom de Deus que é a força do Espírito Santo. Uma palavra de saudação à Irmandade do sábado do Espírito Santo e também a estes dois padres, o Padre Paulo Batista, que partilhou conosco a palavra de Deus, e o Padre Tomás. Porque é que quero saudar, de modo particular, eu e o Padre Rafael, que somos os párocos desta comunidade cristã, porque é que queremos saudar estes dois padres? Porque eles são naturais daqui e esta casa é sempre a vossa casa. Assim que vocês quiserem vir aqui, não é preciso bater à porta, é só entrar. Vamos então continuar a nossa festa, vamos proceder ao rito da coroação. Pedia a todas as pessoas que vão coroar desta Irmandade que se aproximassem aqui da frente do altar, pegassem nas respectivas coroas, símbolo do Espírito Santo, para procedermos ao rito da coroação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Brilhe em nós, Deus Omnipotente, o esplendor da vossa glória e a luz da vossa luz. Confirme com os dons do Espírito Santo o coração daqueles que por vossa graça renasceram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Enviai sobre nós, Senhor.
cada invocação respondei amém. Deus, fonte de toda a luz, que hoje, nesta vigília, iluminastes os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Irmandade do Sábado do Espírito Santo convida todos os irmãos aqui presentes a participarem na refeição que se segue no salão desta paróquia. Ide em paz, que o Senhor a todos vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Alma pompa que nem aparecestes, não descias no rio Jordão, estendei vossas asas celestes sobre os povos do mundo cristão. Vinha ao fim entre nuvens de glória, entre os anjos e
Não é só ninguém.
vão até onde? Não, também já pega a larga. E qual está lá em cima, se quiser para lá? Hoje. Então, Estão gravando. é? Manda para fazer a ligação. Agora já conseguiu alguma coisa. Eu também não dei nessa, e a minha namorada propõe para ir. Mas de resto, é tudo na minha casa. Já chegaste? Já chegaste? Vamos para aqui. Mas não me deram a casa, se calhar. Já pronto, já agora, tinha andado para aqui, não sei. É, oscilações de altura está boa, mas agora. Quanto é que precisa para